noite. Vocês estão me ouvindo? Sim? Vou tirar aqui a máscara para ficar mais fácil. Boa noite. Então, agora sim. Queridos, é um prazer estar aqui de novo. O pessoal sempre fala, né? Dá uma tremidinha básica nas pernas, mas é sempre bom, né? A gente poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado com a gente, comigo em especial hoje. E eu queria convidar os irmãos a pensarem comigo hoje sobre aparência coerente. Quando a gente fala aparência, segundo o dicionário, aparência é o quê? É o aspecto de algo ou alguém. É aquilo que se mostra à primeira vista. É uma configuração exterior. E quando a gente pensa nos ditados que a gente tem, né, no português, a gente lembra também de vários ditos que falam um pouco sobre isso, né? O primeiro que vem à mente quando fala de aparência é que as aparências enganam, né? E nessa mesma ideia tem vários outros que dizem mais ou menos a mesma coisa. Então, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Pão cheio de mofo. Tem aquilo que fala que nem tudo que reluz é ouro, então parece, mas não é. Fala também que a gente não deve julgar o livro pela capa, né? Então a gente vê a capa, acha que é uma coisa de novo e acaba se tornando uma outra coisa depois que a gente vai perceber. E a gente diz muito também que alguém é lobo em pele de cordeiro, né? Quando alguém tem uma intenção que não é aquela que se apresenta à primeira vista, né? Então, a pessoa é um lobo em pele de cordeiro. Parece que é tranquilo, piedoso, mas não é. E se alguma coisa, então, é enganosa, né? A gente falou que aparências enganam, então a gente precisa ter cuidado, né? Porque o que a Bíblia diz sobre isso, sobre aparência? Primeira coisa, é importante a gente falar que a nossa aparência deve falar de Deus, né? Então, o jeito como a gente fala, o jeito como a gente se porta, o jeito como a gente reage nas situações da vida, falam para os outros quem nós somos. E é importante que nós falemos de Deus através disso. Mas aqueles que já passaram, por exemplo, né, pela experiência de um primeiro encontro, quando você vai sair com alguém assim, você se arruma, você escolhe a sua melhor roupa, né? Às vezes aí passa um perfume, alguma coisa. Por quê? Porque você não quer passar a aparência, né, a impressão de que você é alguém desleixado, alguém que não se cuida, e você quer impressionar a outra pessoa. Então, a aparência é uma coisa importante, mas ela não deve ter um fim em si mesmo, né? Mas vamos seguindo aqui, vendo o que Jesus, então, fala sobre a aparência. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. A gente vai ler alguns versículos aí desse livro. Inicialmente no capítulo 5, no Sermão do Monte, no inicinho ainda de quando Jesus começou a ensinar ali. Então, capítulo 5, no versículo 16, ele fala assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, a gente tem que... As nossas atitudes precisam sempre glorificar ao nosso Pai que está no céu. Aquilo que a gente aparenta, aquilo que a gente mostra para as outras pessoas, tem que glorificar a Deus. E aí já vem a primeira pergunta, né? O que a nossa aparência, a aparência das nossas atitudes, que aparência as nossas atitudes têm tido para as outras pessoas?
Será que a gente está levando aqueles que nos rodeiam a louvar a Deus? Ou, por outro lado, a gente está ajudando com que eles pequem? Né? Inclusive, Deus fala disso, né? Ai daqueles que fazem os meus filhos pecarem. Então, olha a importância daquilo que a gente aparenta. Né? E nós, né, individualmente, mas nós como igreja de Cristo, como corpo de Cristo aqui. Será que a gente tem aproximado ou afastado as pessoas de Deus? Né? Aqui, em Bela Vista, a gente ouve muito que o acolhimento é muito bom e é fato. Né? E a gente aparenta ser uma igreja que é calorosa e tal, mas quando as pessoas nos conhecem de fato, será que elas continuam tendo essa impressão de que Bela Vista é uma igreja que fala de Deus? Que é uma igreja que glorifica a Deus, igual a gente leu aqui, né, no versículo 16 do capítulo 5 de Mateus? Então, assim, é importante que a gente reflita sobre isso. Né? Mas, partindo da premissa que a nossa aparência fala sobre nós mesmos, né, a gente precisa considerar também que nesse combo, né, digamos assim, as palavras também entram, porque as palavras que a gente fala também falam de nós mesmos. É meio óbvio isso, né? Mas assim como as nossas aparências, as palavras também são importantes. E aí, se a gente adiantar 10 capítulos aí, agora no capítulo 15, nos versículos 18 e 19, fala assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, olha a importância daquilo que a gente tem enchido o nosso coração. Né? Outras versões falam que a boca fala do que o coração está cheio. É o mesmo versículo, mas numa outra versão. E aí eu me pergunto, será que a gente realmente sabe o significado que tem tido a nossa aparência para os outros? O que a nossa aparência tem falado sobre nós? Né? De que a gente tem nos enchido? E assim como as palavras, igual eu disse, é um reflexo, então, daquilo que a gente é. E a gente precisa, então, cuidar da nossa aparência, sim, mas ela não é a única coisa que importa e nem a mais importante. Durante o seu ministério, Jesus, por diversas vezes, ele foi confrontado por um grupo chamado de fariseus. E hoje, quando a gente escuta falar esse nome, né, a gente já associa uma coisa ruim. Né? Ah, fariseu, aquele fingido, aquele, né, e por aí vai. Mas se a gente for olhar na história, não foi assim. Né? O motivo pelo qual eles se formaram como um grupo, foi justamente, inclusive a palavra fariseu está associada à separação. Então, era um grupo que se separou dos outros. Né? Isso aconteceu no período interbíblico, né? Entre o final do Antigo e o início do Novo. Teve uma revolta, né, lá na Palestina, a revolta dos Macabeus. E nesse tempo, existia uma perseguição muito grande, né, com os judeus ali, porque o imperador da época, ele queria incutir no povo as ideias gregas. E ele queria que a religião grega também imperasse ali. Então, ele chegou, inclusive, a sacrificar um porco, que é um animal impuro, né, no templo lá. E aí, durante esse período conturbado aí, surgiu esse grupo, que foram aqueles que falaram assim, não, nós vamos lutar por aquilo que está na palavra. Nós vamos nos separar para estudar isso aqui, para estudar a Bíblia e andar em conformidade com isso. Quando a gente escuta isso, a gente fala assim, eles estão certos. Né? Tipo, eles são um exemplo a ser seguido. Né? Frente às coisas, às intempéries que surgem, a gente realmente deve se voltar para a palavra de Deus e ver aquilo que ela quer de nós.
Mas a gente viu que no decorrer dos anos, né, com o passar do tempo, então isso foi aí uns 150 anos antes da vinda de Cristo, que surgiu, né, e eles perduraram até uns quase 100 anos depois de Cristo. Então, você viu que não durou também tanto tempo. Mas, no decorrer da história deles, a gente percebe que esse objetivo inicial foi se perdendo. E aí, eu me pergunto, será que a gente também está sendo assim? Será que a gente começa com a intenção boa de buscar a Deus, de se apoiar na palavra de Deus, de se separar de tudo isso, mas a gente acaba perdendo o foco, né? E sobre eles, sobre esse grupo, obviamente depois que eles tinham realmente perdido o foco, vamos avançar mais alguns capítulos aí de Mateus, agora no 23, para ver o que Jesus falou sobre eles. Então, no capítulo 23, a partir do versículo 25. Então, Mateus 23, a partir do 25, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Olha só que palavra dura, né? Jesus ele não poupou palavras para falar dos fariseus, né? E eu pergunto de novo, será que a gente está agindo como eles? Será que a gente está apenas usando uma maquiagem para esconder aquilo que nós realmente somos? Porque assim, os fariseus eram profundos conhecedores da palavra de Deus. Inclusive, né, logo antes aqui fala que eles davam o dízimo de tudo, né, do entro, do hortelã e tudo mais. E Jesus fala assim, realmente, vocês têm que fazer isso, mas você tem que fazer isso sem deixar de olhar aquilo que é mais importante, né? E quando a gente pensa nisso, que eles conheciam a palavra de Deus, olha o que Tiago fala em sua carta, no finalzinho aí da Bíblia, no capítulo 1, nos versículos 21 e 22. Diz assim: Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha só, essa palavra que os fariseus conheciam e sabiam de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás. É importante, claro que é, né? A palavra de Deus é o nosso, né, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas olha o que fala na sequência aí. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, de novo, eu pergunto, será que a gente está se enganando a esse ponto? De achar que, estou na igreja, nasci na igreja, meu pai estava na igreja, meu avô estava na igreja, conheço a Bíblia, já li a Bíblia 10 vezes, já sei tudo. Tá, gente, mas se você só souber e não praticar, você está se enganando, né? E não sou eu que estou falando isso, né? E aí, a gente lembra também, quando lê isso, da palavra, da parábola do semeador, né? Que a semente foi lançada em diversos lugares, em diversas situações ali, mas não foi em todo lugar que ela germinou, cresceu, deu frutos, né? Então, fica aí, fica a dica, né?
para a gente pensar mesmo. Como que o nosso coração tem sido? Que a gente está continuamente recebendo a boa semente, né? A palavra de Deus aqui. A gente tem conhecido isso, a gente tem a escola bíblica, tem os nossos cultos aqui, tem o culto de estudo bíblico na quarta-feira. E a gente está se alimentando da palavra de Deus. Mas será que isso realmente tem feito diferença? Será que a gente está só ouvindo ou será que a gente está praticando de fato? E a gente, se voltar, né, de novo aqui para os fariseus, a gente vê que eles valorizavam a forma acima do conteúdo. Mas assim, é claro que é importante a gente olhar para a forma sim, né? A palavra de Deus, inclusive, fala que a gente tem que fazer tudo com decência e ordem. Então, a forma como a gente faz importa. Mas muito mais do que a forma, o conteúdo tem que ser agradável a Deus. Inclusive, né, se a gente for lembrar da história aqui do povo de Deus, quando a gente lembra quando Samuel conversou pela última vez com Saul, só para lembrar o contexto, né? Saul tinha recebido a palavra de Deus falando que, olha, vocês vão lutar contra os amalequitas e vão destruir completamente o povo. Não leva nada. Destrói tudo, nada de valor, nada de precioso, destrói tudo. Mata todo mundo, não leva nada. Aí, Saul saiu para a guerra. Está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Saul saiu para a guerra, vitorioso, ganhou lá, né, do povo de Amaleque. Só que, ao invés de cumprir aquilo que Deus tinha falado com ele deixou, né, que o povo tomasse para si as melhores ovelhas, o melhor gado e aquilo que era de mais precioso daquele povo, né, inclusive o rei. E aí Samuel, quando Deus mostrou isso para ele, Samuel foi falar com Saul, assim, filho, não, está errado. Está errado. E aí, Saul até deu a desculpa assim, não, mas eu trouxe isso aqui para sacrificar. Olha que coisa boa. Né? Eu trouxe para que o povo pudesse prestar culto a Deus com aquilo de melhor. E aí, olha só o que Samuel responde, então, para Saul no versículo 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, assim, voltando ao tema, né? Muito mais do que parecer piedoso, do que parecer obediente a Deus, a gente tem que efetivamente ser obediente a Deus. Né? Não adianta nada a gente saber das coisas se a gente não seguir aquilo que a gente sabe. A gente sabe que Deus livra, a gente sabe que Deus salva, a gente sabe que Deus, enfim. Mas se a gente não se apropriar disso e seguir aquilo que Ele fala, a gente não vai ter acesso a isso. Né? Inclusive, Jesus fala que muitos vão chegar lá e falar assim, Senhor, Senhor, em Teu nome fiz isso, aquilo, porque sabe, porque leu, porque conhece. Mas se não viver de fato, de nada vale. De nada vale. E a gente precisa de lembrar que, além daquilo que está na superfície, Deus enxerga lá dentro. Né? E aquilo que é enganoso, a aparência que a gente está falando aqui, as aparências enganam, aquilo que é enganoso não provém de Deus. Porque ele, diferente do diabo, que é o pai da mentira, ele é o pai das luzes, né? Que tudo está manifesto na presença dele. E ele inclusive Jesus fala isso, né, em João 14:6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a gente não primar pela verdade, se a gente não primar por aquilo que não é enganoso,
a gente não vai chegar a Deus, porque ninguém vem ao Pai se não passar pela verdade, que é Jesus. E não apenas isso, né? Deus espera que a gente seja como Ele é. Então a gente precisa ser verdadeiro, sim, porque Deus é assim. Paulo, quando escreve, a gente até leu meio que similar a isso, né, na carta aqui, ao povo lá de Tessalônica, mas ao povo de Éfeso, no capítulo 5, versículo 1, ele fala: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Né? Em diversas partes, em diversas ocasiões, Paulo fala também, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí eu pergunto de novo, será que a gente pode ter a autoridade e a ousadia de falar como Paulo? Assim, pode me imitar, porque eu estou seguindo Cristo. Então, se você fizer o que eu estou fazendo, você vai estar no caminho certo. Eu sei que assim, eu tento, mas eu não consegui ainda. Né? Eu acho que, enquanto a gente estiver aqui, inclusive é bíblico, né, a gente tem que buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é sério, isso é forte. Né? Se a gente não buscar se santificar, né, tornarmos cada vez mais santos, a gente não vai ver a Deus. Né? E de novo, gente, não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia. Né? Hebreus fala isso. Então, inclusive, Deus também fala isso. Né? Em Levítico, lá, quando o povo estava no deserto ainda, vamos ler lá no capítulo 20, no versículo 7, fala assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Em diversas vezes a gente vê na Bíblia citações dessa passagem aqui, né? Fala assim, sede santos porque Deus é santo, sede santos porque eu sou santo. A gente canta isso, né? Sede santos, pois sou santo, diz o Senhor. E ao orar em nosso favor, na oração no jardim do Getsêmani, Jesus, ele pediu a Deus por nós. Né? Se a gente foi para o livro de João, no capítulo 17, que traz oração sacerdotal de Jesus, João 17, 17, diz assim: Jesus, orando a Deus por cada um de nós, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí no versículo 19 fala assim: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, olha como é que são as coisas, né? Diversas vezes a gente vê Jesus não, na Bíblia, né? Falando para a gente ser santo como Deus é santo. E na oportunidade que Jesus teve de orar por cada um de nós, foi exatamente isso que ele pediu a Deus. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Né? E a gente sabe que a palavra de Deus, ela é apta para discernir. Ela separa juntas e medulas. Então, mas eu insisto, né? A gente não pode apenas conhecer a palavra de Deus. A gente tem que seguir. E para finalizar, queria que a gente pensasse que quando a gente se afasta daquilo que é enganoso, a gente vive na verdade. Né? Se a gente sai de um lugar de engano, a gente naturalmente está indo em direção àquilo que é verdadeiro. E quando o apóstolo João escreveu a sua última carta, ele falando com os seus filhos na fé, então, 3 João, no versículo 4, diz assim: não tenho maior alegria do que esta,
há de ouvir que meus filhos andam na verdade. Isso aqui é João falando. Mas se João se alegrava dos seus filhos, quanto mais Deus se alegra de nós, quando vê que a gente está andando na verdade. Eu gostaria de convidar os irmãos agora para curvarem as suas frontes, para que a gente possa orar. Eu sei que várias coisas que foram ditas aqui são fortes, né? E às vezes a gente não percebe a seriedade que tem em servir a Deus, né? E a gente vem para a igreja e está sempre aqui e acha que se a gente seguir aquele roteiro, a gente está vivendo uma vida que agrada a Deus, mas muito mais do que a forma, gente. A gente precisa de conteúdo. A gente precisa se voltar para a palavra de Deus e não apenas conhecer. A gente precisa ser praticante dela. Então, eu queria que a gente pensasse mesmo. Como que tem sido a nossa vida, como que tem sido, que aparência que tem tido aquilo que a gente fala, aquilo que a gente exige dos outros também. Que às vezes a gente se vê numa posição de poder julgar os outros, né? Então eu acho que isso é certo, eu acho, com base em nada, com base unicamente em nós mesmos. E aí porque eu acho que é certo, eu quero que o outro faça assim também. Se não fizer assim está errado, se não fizer assim é pecado, mas não tem base bíblica nenhuma para isso. A gente faz muito isso. Eu queria que a gente pensasse que muitas vezes, quando a gente está apontando o cisco no olho do outro, tem uma trava enorme no nosso. Então vamos orar, porque a gente precisa orar sem cessar. Orar para que Deus nos mostre se a gente está se incomodando com ciscos alheios aí, sem tirar as nossas traves. A gente precisa orar, porque a forma como a gente vive pode levar as pessoas para a salvação, para o céu, ou afastar de Deus e levar para o inferno. E é um peso muito grande para a gente levar. Imagina, se por nossa causa, ao invés de buscar a Deus, alguém vai para o inferno. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele nos ajude. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo sonda os nossos corações, nos conhece. Então vamos pedir para que Deus revele, assim como Davi orou, né? Ele falou: Deus, me mostra aqueles pecados que me são ocultos, que eu não estou percebendo. Mas que mesmo assim, eu estou pecando e eu não quero pecar. Eu quero agradar ao Senhor. Eu não quero parecer crente, eu não quero parecer piedoso. Eu não quero parecer santo, eu quero ser de fato santo. Eu quero ser de fato alguém que te agrada. Tem um salmo também que eu gosto muito que fala que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti. Então aquilo que a gente fala, aquilo que nem chega à língua, inclusive a Bíblia também fala que ainda a palavra não chegou à língua, Tu já conheces, Senhor. Então aquilo que nem foi proferido, Deus sabe. E isso também tem que agradar a Ele. Então é muito fácil, às vezes, a gente, no falar, ser piedoso, seguir aquilo que está na Bíblia, porque a gente conhece. Então a gente age da forma como a gente sabe que é certo. Mas se a gente não colocar o nosso coração nisso, se não tiver intenção de praticar, se o conteúdo
não tiver junto com a forma, de nada vale, gente. De nada vale. Deus, nós estamos aqui diante de Ti agora, Pai, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor sonde os nossos corações, o Senhor que nos conhece, o Senhor que sabe todas as nossas intenções. Eu te peço, Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia porque nós somos falhos, nós somos pequenos, nós não conseguimos fazer aquilo que é certo, por mais que a gente tente. A gente precisa do Senhor para isso. Mas agora, Deus, nós queremos te pedir que o Senhor coloque luz, ó Pai, na nossa vida, para que a gente consiga pesar aquilo que a gente tem feito, porque a gente não quer apenas parecer salvo, ó Pai. Nós queremos ser de fato salvos, viver como salvos. Nós queremos, ó Deus, que as pessoas à nossa volta olhem para nós, enxerguem o Senhor, Pai, e te glorifiquem por isso. Assim como Jesus ensinou no Sermão do Monte, que as pessoas vejam a Tua luz em nós, ó Pai, e te glorifiquem. Deus, nós não queremos ser como os fariseus que começaram certo, mas se perderam no caminho, primando tanto por coisas às vezes tão fúteis, ó Pai, tão pequenas. Mas a gente quer sim, ó Pai, buscar e ter a boa parte. A gente quer aprender do Senhor e viver não apenas conhecendo a Tua palavra, Deus, mas praticando. Mas nós precisamos do Senhor, Deus, porque sozinhos nós não conseguimos. Assim como o apóstolo Paulo fala, Deus, o bem que a gente quer fazer a gente não faz, mas o mal que a gente não quer fazer, esse a gente faz. Então tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia, Deus, porque nós queremos ser santos como o Senhor é santo. E nós queremos nos santificar dia após dia. Assim como o Senhor orou por nós, Jesus. Que a Tua oração se cumpra em nós. Que a gente se santifique com a Tua palavra. E obrigado, Jesus, porque o Senhor se entregou por nós, o Senhor intercedeu por nós, o Senhor é nosso mediador. Isso não quer que a gente se perca, Deus. Por isso ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, para que a gente possa se apresentar diante do Senhor como obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade, Deus. Então fica conosco, nos abençoa e nos ajuda. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.